Bom dia. Nós somos do grupo do Bobosorte. Eu sou o Samuel dos Santos, junto com o Thiago Kenji. Vamos falar aqui um pouco do Bobosorte. Ele é um algoritmo de ordenação dos mais simples. Então, dentre todos que existem, todos os algoritmos de ordenação, o Bobosorte está lá entre os mais fáceis ali, né? Os mais simples. Porque comparado aos outros, né, ele não tem um bom desempenho. Ele não é tão eficaz quanto os outros. Ele pode ser mais fácil, mas não tão eficaz, enquanto os outros são mais difíceis, porém eficazes e rápidos também. O tempo de execução dele depende da lista que ele percorre, né, que ele vai ordenar, que a gente explica depois também no próximo slide. E um fato é que ele percorre todo o vetor várias vezes. Então, se você precisa de um método de ordenação que faça a ordenação de jeito rápido e não pese tanto, o Bobosorte não é tão recomendado. Ele não é tão rápido quanto os outros. E aqui que eu falo um pouco sobre essa tal velocidade e o porquê ele ser um pouco inferior aos outros. Então, o pior caso para um Bobosorte é quando os menores valores estão nas últimas posições, ou seja, nos últimos índices. Então, imagine um vetor de 100 e os valores estão nas últimas duas casas. Então, o fato dele percorrer o vetor todas as vezes e trazer esses valores lá do fim até o início, isso demora muito. Então, o pior caso seria esse, quando os menores valores estão nas últimas posições. O melhor caso seria se o vetor já tivesse ordenado, né, bonitinho, por ordem crescente e tal. Só que assim, ainda tem a condição que o algoritmo do Bobosorte, mesmo que tivesse ordenado, ele ainda ia correr o vetor uma vez. Ele ia percorrer o vetor uma vez. Então, esse seria o melhor caso. E algumas pessoas dizem que ele pode ser recomendado como introdução aos algoritmos de ordenação. Então, ele pode ser aí uma porta de entrada para as pessoas que querem aprender os outros, porque ele é o mais simples, então para você pegar os outros depois e já ter uma noção do que você está fazendo. Então, nessas 4 linhas aqui, uma explicação bem básica de como ele funciona. Então, o Bobosorte, ele seleciona o índice i de início 0, que é o primeiro índice, o primeiro valor do vetor. E ele compara com o índice seguinte, através de i mais 1. Então, se esse vale 0, com i mais 1, ele vale 1. Então, o índice 0 e o índice 1. Ele verifica em pares. Então, é sempre 0 e 1. Aí depois 1 e 2. Depois 2 e 3. E assim por diante, sempre em pares. A condição, né, do Bobosorte para verificar é que se i for maior que i mais 1, que é o seguinte, ele troca os valores, senão ele continua para o próximo. Tem um detalhe que é o último índice, ele não pode ser comparado, porque não há índice seguinte. Então, quando você chega na verificação do penúltimo índice, você já volta para o início, porque o último ele não tem um índice seguinte, então não faz sentido a verificação. Bom, aqui é um vetor de 5 posições, né? 0, 1, 2, 3, 4. E mostra aqui que ele verifica sempre em 2 em 2. 4 é maior que 3? Então eles trocam. Menos 3 é maior que 1? Não. Menos 1 é maior que 3. Tá. Aqui que começa. 4 não é maior que 88, mas 88 é maior que 1. Então eles trocam. 88 é maior que 3? Sim, então eles trocam. E volta para o início. 4 é maior que 1? Sim, então eles trocam. 4 é maior que 3? Sim, então eles trocam. Então sempre em pares, sempre 0, 1, 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Esse aqui é o código que a gente fez em C. A gente declarou aqui 3 variáveis, sendo elas int de i e j, que são os contadores, e uma variável auxiliar que vai ser necessária para a gente fazer o código de troca futuramente. Aqui embaixo. A gente usou um vetor de tamanho 5, lá em cima do código a gente definiu um tamanho 5. Então, um vetor aqui que é 19, 6, 5, 17 e 4.
O primeiro for é o for do j, ele vai começar com 1. Enquanto ele for menor que tamanho, né, enquanto ele for menor que 5, ele vai receber mais 1 e vai executar esse for. E esse for é o que percorre o vetor. Então ele vai começar com 0, índice 0. Então aqui, o índice 0. Enquanto ele for menor que tamanho, menos 1, ou seja, ele vai até o tamanho é 5, vai até 4, então ele vai percorrer 4 vezes, 0, 1, 2, 3, quer dizer, 0, 1, 2, 3, que são 4 vezes, e não selecionando a última, que é o que eu disse, que ele não verifica a última posição. Então, aqui, e ele vai receber mais 1. Então, a gente começa o if por aqui, então, atualmente, é 0, ele vai verificar se o vetor 1, o índice 0, 19, for maior que o índice i mais 1, que é o seguinte, atualmente é o 6, então a auxiliar vai receber o índice 0, atualmente 19, e o índice 0 do vetor vai receber o valor do seguinte, que é 6. E depois o seguinte, né, o vetor 1 mais 1, o vetor 1, vai receber o valor do auxiliar, que é a 19, que está armazenada no auxiliar. E depois, aqui é um código que eu coloquei para mostrar aqui todas as trocas que eles fizeram. Depois de ele fazer esse código, ele vai fazer aqui vai virar 1 e assim por diante. Então ele vai ficar se o 1 é maior que 5, se 1 é maior que 2, então eles fazem a troca. Isso vai até o final do vetor, até que ele fique ordenado bonitinho. E podem ver que aqui nas últimas posições fica o 19, então nessa interação aqui, se 6 for maior que 5, eles vão trocar, então depois 5 é maior que 6? Não. 17 é maior que 4? É, então eles fazem a troca, então esses dois valores aqui já não são mais mexidos, porque já são os maiores e já estão no final da lista. Aqui foi a implementação no Java, não muda muita coisa, não muda nada praticamente, não muda nada exatamente no o código, pode mudar algumas coisas porque a Java e C é diferente, mas o for, o if continua o mesmo, e no Java a gente não conseguiu colocar o negócio bonitinho aqui para mostrar as trocas. Mas diferente do C, a gente definiu o tamanho 5 aqui em cima mesmo, auxiliar valendo 0, os contadores I e J. Aqui é só para mostrar um vetor desordenado, né? Aqui é a mesma coisa, ele vai começar do 1, vai até o tamanho, vai menor que o tamanho. Aqui também vai começar do 0, que vai percorrer o vetor todo, e depois ele vai printar aqui todo organizado, bonitinho. Então era isso o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Um bom dia a todos. Essas são as nossas referências e obrigado.